Rafa, tranquilo? Faladão. Bem. Jonatas. Beleza, Como é que tá? Bem, e vocês? Tudo ótimo. Como é que passou esse começo de ano aí? As primeiras 3 semanas? Começando a viver como um pai. Que legal. É bom que começou bem no começo. É isso aí, é isso aí. E aí, Rafa? Cara, esse começo de ano aqui começou cantando pneu, né? Esse- Vamos adiantar tudo para agora, né? E depois a gente só vai aí tocando, né? É isso aí. E aí, Lid, como é que tá? Meu começo de ano foi acelerado, viu? Foi puxado Olha aí. também. Ainda bem, tá seguindo o nosso nível, então. Tem que ser sem parar. É isso Desse aí. jeito. Pessoal, mais um episódio para vocês do Expressamente. É esse quadro aqui que a gente se reúne, troca ideia, pesquisa, vê o que pode ser interessante e abordar para vocês aqui, né? Seja algo que esteja em alta ou que a gente tenha alguma pequena autoridade para ajudar vocês aí. Vocês já perceberam, a Liz está aqui com a gente, é a nossa convidada, será a nossa integrante aí, a nossa host. É isso A aí. gente vai compartilhar muito com ela aqui, né? O conteúdo que a gente está estudando, que a gente tem como base, e ela vai fazer o mesmo. E hoje, né? Hoje é dia 24 Dia 24. de janeiro, né? A gente está começando o ano aí, e não podia ser diferente a gente falar de prosperidade, né? Sim. De foi legal. verdade mesmo, Uhum. que não é treinamento, não é injeção, não é historinha. Como você pode se tornar uma pessoa próspera em 2024, alcançar o que você tem buscado aí, e o que você tem Uhum. direito também. Não é aquela frase do ano passado, tipo assim, ó, próspero ano novo. Não é esse Não, talvez. uma próspera Vai acontecer, vida. não. É fato. Outra palavra. É isso aí. Qual a palavra? Conversa com a gente. Justo eu. Eu, sem filtro, sem pressa. Eu vou fazer uma pergunta para te ajudar. Por favor. O que é prosperidade para você? Olha, prosperidade, para mim, eu acho que é assim, ó, você conseguir viver a sua vida sem preocupação. Não sem preocupação, mas com tudo alinhado, sem ter nenhum tipo assim de distração, algum tipo de problema que vai te desalinhar daquela meta que você tem. Isso para mim é prosperidade. Isso é legal? Direto ao ponto. Não, É muito bom. mais ou menos isso que eu penso. E aí, Valadão? Prosperidade. É um tema que eu gosto muito de falar, né? A gente que está sempre aí falando da palavra, está sempre tentando desmistificar o que significa realmente prosperidade, assim, do nosso ponto de vista, claro. Que ouvi várias histórias de pessoas, né? Que no caso tem uma família, né? Que tem sempre aquela avó ou aquela mãe, que é sempre aquela senhorinha aposentada que sustenta todos os filhos, que, por alguma curiosidade da vida, recebe sempre mais do que a mãe. E aí eles acabam precisando da mãe. Então, a prosperidade não é sobre dinheiro, não é sobre o lugar onde você está vivendo, não é sobre o carro que você dirige. Prosperidade é você conseguir viver, como você bem disse, sem preocupação. Não é a falta dos desafios, não é a falta dos problemas, não é a falta daquela situação que vem tentar derrubar a gente. É entender que tudo há um processo e que se a gente conseguir administrar os nossos sentimentos, conseguir administrar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, conseguir nos administrar, a gente consegue alcançar a prosperidade. Né? Acho que Achei bonito. Ah, legal. Profundo. Gostei. eu vou ficar por aí. Agora eu tô curioso. E aí, você não ficava que prosperidade? Cara, eu confesso que a minha visão sobre isso é semelhante à da Lid, né? Eu queria dizer que é a resposta para a pergunta: como seria a minha vida se eu não tivesse nenhuma distração em relação ao conglomerado, né? Ao que a gente está buscando, ao que a gente está vivendo, ao que a gente está visando aí no longo prazo, o que a gente defende, o que a gente não gosta, como que eu vou elencar tudo isso na minha vida e não me distrair com um achismo, com uma objeção e tocar a vida como se realmente não tivesse algum problema, entendeu? Entendi. Mas mesmo que existem problemas, como seria a vida não perfeita, né? Mas
controlada. Eu creio que a prosperidade é isso aí, é o controle total de tudo aquilo que você defende. Legal, é uma ótima frase. Isso é legal. E Só eu que sou um pouquinho diferente de você. Eu apliquei É essa... porque você vai lá no fundo. Ali, bem. peguem as suas Nossa, mais palavras. domínio da narrativa, né? Da Peguem as suas profundeza. Na verdade, a minha definição de prosperidade, ela está muito próxima do que vocês estão falando. Mas aí eu vou falar assim, que a prosperidade não é um fato, não é algo estático. Prosperidade é um processo. E aí a capacidade de você passar pelo processo é que faz você ter prosperidade. Então a prosperidade é consequência de quem você é. Você precisa ser uma pessoa próspera. Mas você nasce uma pessoa próspera? Não, você tem que aprender a ser uma pessoa próspera. Sim. Para você ser pessoa próspera, você tem que superar o quê? Desafios. E problemas. Problemas. Então, se você gosta de encarar desafios e você gosta de resolver problemas, parabéns, você é uma pessoa próspera. Uau! É bem essa Só um pegada. comentário em cima dessa última parte que você colocou. A gente já falou aqui, né, sobre a dificuldade que as pessoas têm de enfrentar a vida como ela realmente é, Sim. né? Hoje a gente está vivendo num triste e engraçado. Por que que eu falo engraçado? Porque se a gente não aprender a conviver com os nossos problemas, a gente não consegue lidar com a vida, né? Como você bem disse também, sobre você viver uma vida sem problemas, viver uma vida sem desafios, eu costumo dizer o quê? Se você for viver uma vida sem problemas, uma vida sem desafios, você pode deitar e morrer. Por quê? Porque se a gente não tiver algo para lutar, e algo para sobreviver, e algo para superar, a gente não está vivendo, a gente está existindo, né? Então, como hoje em dia a gente enfrenta essa onda de pessoas hiperestimuladas com o poder do celular, o poder das redes aí, né? A gente enfrenta as pessoas que estão negando o processo da sobrevivência, negando o processo da prosperidade, negando o processo de dar certo como ser humano. Que eu acredito que a primeira parte da prosperidade é a gente entender que a gente tem que ser homem e mulher suficiente para dar conta daquilo que a gente tem que fazer por nós. Como eu estou sempre procurando falar, ninguém deve nada a ninguém, né? A gente se deve ao... E prosperidade, no grosso, da onde eu entendo como vida, em cima das minhas expectativas, em cima da minha vivência, é você sobreviver aos dias maus. Você sobreviver àquele momento que você não quer ser um escravo de si mesmo, porque escravidão, quando você é escravo de si mesmo, você faz aquilo que a sua vontade quer. Então, você quer dormir, então você dorme. Você quer comer a mais da conta, comer seus sentimentos, você come. Você quer tratar as pessoas como você bem entender, porque você está sentindo algo naquele momento, você trata. E quando você alcança a liberdade juntamente com sua prosperidade, você se controla e começa a fazer aquilo que tem que ser feito. Entende? Então, o desafio maior hoje é a gente entender que não há prosperidade sem toda a escolha para a gente alcançar essa liberdade. Top, muito bom. Você terminou com uma frase que eu estava pensando. Eu acredito que prosperidade, ela pode ser um sinônimo de controle. Controle tanto da mente, tanto dos sentimentos, você conseguir controlar o que você está pensando e falar, não, agora não é isso que eu quero para mim, eu preciso focar naquilo, eu vou focar naquilo. Isso é ser próspero, eu acho. Independente do desafio que você está passando, né, está enfrentando, mas você conseguiu identificar que você tem que focar naquilo, então isso é uma prosperidade para mim, é o controle. É isso aí. Muito legal. Cara, eu comecei em 2024 com um banho de contraste. O melhor de todos. O melhor de todos. Ano passado também eu tive Qual era o contexto? Uhum. Cara, eu não posso viver com reservas, entendeu? Quem cresceu de uma forma retraída, né, que sofreu muito com a timidez, tem esse problema aí de criar um problema no mecânico, criar um problema numa coisa que é muito simples, né? Aí era 2:30 da manhã, tinha uma piscina ali. Eu falei, eu vou mergulhar nessa piscininha aí de plástico, né? Detalhe muito importante.
Eu fui lá, mergulhei, fiquei 1 minuto ali e saí da piscina, me troquei, tranquilo. Eu fui dormir um pouco mais tarde nesse dia aí e eu toquei a vida, entendeu? Para mim, aquilo ali significava muito e eu fui lá e fiz. Significava que, tipo assim, eu tenho que agir com rapidez, entendeu? No sentido de que eu não posso ir além com a objeção, entendeu? Eu preciso agir com mais rapidez, eu preciso colocar as coisas em prática, além de dar importância para os problemas, sabe? Não perder as oportunidades. Exatamente. Isso é E não verdade. perder as oportunidades não quer dizer que a gente tem que ficar olhando para tudo, entendeu? Tudo se converte a alguma coisa e tal. É realmente viver sem reservas, entendeu? Não imaginar que a gente vai estar fazendo muito ou pouco, entendeu? Fazer o que tem representatividade para aquilo que a gente está defendendo, para aquilo que vai fazer diferença no futuro, ou que simplesmente signifique um passo a mais, né? Não é só sobre trabalho, dinheiro, nunca vai ser só sobre isso aí, vai ser sobre se sentir bem. É Porque é por isso que significativo, né? exatamente, é por isso que eu fiz isso aí 2h30 da manhã, no dia 1º de janeiro. Isso aí para mim mudou e tem mudado, cara. Então, ser próspero, cara, é aproveitar todo o espaço que a gente tem, entendeu? Eu tô batendo muito em cima disso, o pessoal que tá junto comigo aí, que me acompanha, inclusive, o link tá aqui embaixo, acompanha a gente aí, troca uma ideia, é isso aí, é isso aí. Inclusive, comenta aqui no vídeo o que você tá achando dessa experiência. Enfim, próspero é não aproveitar o espaço, porque tem muitas pessoas que ainda estão presas, entendeu? Infelizmente, ainda o celular está no domínio, a dispersão está no domínio, e ainda tem muito espaço para a gente conseguir pegar, fazendo o que não é complexo, cara. Entendeu? Fazendo simples. Prosperidade, ela não vem de um segredo enterrado, cara. Prosperidade está nisso aqui, na convivência. Entendeu? Cara, já vou pegar tudo isso aqui. Você sabe o que eu vou fazer. Você sabe o que eu vou fazer. Vai devagar. Vai vir o contragolpe, só espera. Gente, tem uma passagem na Bíblia, eu acho que é em Reis, que conta a história de Eliseu e Elias, que foram dois homens de Deus e fizeram coisas extraordinárias. Um foi o mestre e o outro foi o pupilo. Elias foi o mestre, Eliseu foi o pupilo. Elias, se eu não me engano, fez, acredito eu, se eu estiver enganado, eu vou errar por alguns anos aí, foi 14, 13 milagres excepcionais. Um milagre excepcional. Os homens perderam o machado na água. Ele jogou um pouco de sal na água e o machado boiou. Eles precisavam do machado para executar um feito ali. Enfim, quando Elias foi encontrar Eliseu para tomar ele como discípulo, ele encontrou Eliseu e Elias usava uma capa, né, que representava a presença de Deus, e ele tirou a capa, passou sobre Eliseu e falou que o Espírito de Deus caia sobre você. Naquele momento, Eliseu entendeu que ele estava recebendo uma chamada, né? Ele falou: olha, só me deixa me despedir dos meus pais e eu vou até você e vou te seguir. E a frase que ele viu foi: não esqueça o que eu fiz por você. E aí Eliseu veio, ele estava arando o campo na hora, né? Naquela época ele usava aqueles aparelhos de madeira, a tração era os bois, né? Então ele pegou os bois, pegou a aparelhagem toda, quebrou, matou os bois e deu para o povo. Depois que todo mundo comeu, tal, depois que ele se despediu realmente dos pais, ele seguiu e disse: por que eu toquei nisso? Porque você falou uma parada que é muito importante para quem está realmente querendo fazer algo com a vida. Não falo só em questão de prosperidade, mas falo em questão de posicionamento. É o que você não pode deixar reservas nem manter pontos montados. Então, o que esse cara fez? Ele poderia ter deixado ali encostado a aparelhagem dele para que, se desse errado, aquele caminho que ele estava começando a seguir, que ele não conhecia, ele pudesse voltar. Então, todos os homens
de Deus dentro da palavra, que receberam uma chamada significativa, eles tiveram que fazer escolhas e tiveram que quebrar as pontes, quebrar os barcos. Pedro foi o único homem que, quando Jesus chamou, ele manteve o barco parado. E ele não tinha entendido o chamado. E aí, quando Jesus foi pego, crucificado e morto, ele voltou a pescar. E aí, Jesus, transfigurado, foi até ele, meio que conversou com ele. E quando ele se tocou que era Jesus, ele quebrou o barco. E aí, o barco se perdeu, obviamente. E aí sim ele começou a caminhada dele. Então, é realmente isso. A gente não pode deixar reserva. Isso é muito importante, muito importante. Porque se a gente deixar reserva, a gente está mostrando para a gente mesmo inconscientemente que a gente não acredita no nosso potencial e também não acredita naquilo que a gente está falando que vai dar certo para a gente. E a gente acaba sendo próspero por isso. É porque falar meio que não vai materializar as Papagaio coisas, de né? fala. Lei da atração, para mim, não condiz nada. Entendeu? Lei da Tem atração. milhões de livros vendidos falando sobre isso. Cara. Lei da atração sem ação é só É conversa lei da fiada. execução, velho. Uhum. Lei da ação. Exatamente. A parada pode estar aqui, ó, mas a gente tem que É um transparecer. desenho. Isso aí. É um desenho. Eu falo que eu sou desenhista. Então, eu tenho inúmeras criações na minha cabeça. Mas aí, às vezes, estou conversando com a minha esposa e falo, nossa, estou com um desenho que na minha cabeça ela põe no papel. Não, mas eu estou põe no papel. Isso aí. Porque se você não pôr no papel, não existe. Você quer ser próspero? Você tem que fazer 3 coisas. Você precisa pensar, falar e fazer a mesma coisa. E aí? São simples as coisas. Tem que fazer o reverso disso aí. Mas né? aí tem todos os imbróglios que a gente vive. Vai começar. É isso que eu ia perguntar. É, Que às vezes é tão difícil. A gente pensa, a gente fala, mas não consegue pôr em prática. agora eu vou explicar para vocês, que é a hora que eu falei, ó, vou guardar essa. O que acontece? Ó, eu vou explicar de várias formas diferentes para a gente poder entender. Mas agora eu vou explicar de uma forma bem direta. O que acontece é que a verdade está dentro de cada um. Mas a realidade é uma só. A gente não está preparado para interpretar a realidade do jeito que ela é. Por isso que a gente usa 5 sentidos. Nossa, ainda pensei nisso, cara. Então, Forte, né? por mais que eu explique para você, por mais que eu te dou pronto uma resposta, se você não conseguir enxergar com os seus 5 sentidos isso na realidade, a sua interpretação da verdade vai ser diferente da minha. Por isso que cada um tem uma fé diferente, porque cada um tem uma visão diferente, por isso que cada um faz uma coisa diferente. E isso é legal. Só que, com a era da tecnologia, com a era da bombardeamento de informação, com a era de você ter mais direitos do que deveres, as pessoas interpretam a verdade e a realidade de uma forma bem distante. A gente não está buscando estar mais próximo, a gente está buscando estar mais distante, porque o mundo tem que ser do jeito que eu quero, não como ele realmente é. Então, essa interpretação está transformando a gente Distanciando. em seres que vivem em Nárnia. Cada um quer ter sua Nárnia, cada um quer ter seu mundo, mas E o mundo O real? mundo real é mesmo. isso. E quando você desliga o celular? E quando você sente que aquilo que você quer não está acontecendo? A gente não está se preparando com a realidade. A gente não está conseguindo absorver o sentimento que vem quando o seu sonho vai, quando a sua vontade sai, quando o jogo termina, quando as coisas acabam, Quando alguém morre. quando alguém morre, quando o dinheiro acaba. Então, o que acontece? A verdade, como eu disse, é uma interpretação de cada um da realidade. Por mais que a ciência venha e estuda, a ciência também vai estudar uma parcela da realidade. Ela não consegue abstrair inteiramente. Por isso que a gente não tira uma verdade absoluta. Por isso que está dentro de cada um. Por isso que a prosperidade ela está muito mais na consequência daquilo que você faz de fato do que aquilo que você pensa de fato. Porque a tua verdade é sua. Quando você faz, você muda o quê? O ambiente. E o ambiente é o quê? É a realidade que é comum entre as pessoas. Então, é bem esse jogo. E, infelizmente, muitas pessoas estão se distanciando disso. E muitas outras estão buscando isso. Buscar aprender. Como é que eu posso usar os meus sentidos? Como é que eu posso usar o meu conhecimento, a minha vivência, a minha experiência para poder criar algo que vai me ligar mais próximo da realidade. É isso que vai fazer você ter prosperidade. De verdade.
Se você não conseguir fazer isso, infelizmente, você vai ter uma parcela daquilo que você acha que pode ser prosperidade. Cara, eu estou até pensando aqui que vocês vão me corrigir. O que era uma pessoa próspera na Idade das Cavernas? Não, um pouquinho depois e tal. Sendo que ela tinha que caçar o próprio alimento, ela tinha que caçar o lugar que ela ia morar, ela tinha que sobreviver de A fato. resposta é bem simples. É Entendeu? simples. Simples, simples, simples. É porque a vida era mais simples, talvez. Eu acho que Não, era não é. mais, não, eu acho que era mais difícil, né? Para eles era simples, né? Para nós hoje, porque eles não tinham ideia de como seria uma vida moderna. Então, aquilo para eles Eles não é estudaram o o passado, simples. porque eles eram o passado. Mas eu falo assim, ó, a questão era simples e eu acho que tinha mais pessoas prósperas naquela época porque eles precisavam se mover. Isso aí. Não era uma Isso. parada. Por que que a gente Eles chegou? estavam na realidade. Sim, eles estavam 110 ali, cara. Não tinha uma reserva, não tinha um negócio ali. Ah, não, depois eu Se faço. você não caçar, você não come. Se você não come, você morre. E se você não caçar, você vira câncer. É isso aí. Aí, cara, falando de um aparato comportamental aí, quem se posicionava como um líder era o líder. Sim. Entendeu? As pessoas seguiam o que aquele cara fazia. Então, o que basicamente ele fazia? Ele lutava contra os animais, ele buscava o alimento, Era o bicho doido. ele fazia uma estratégia para todo mundo ter água, comida e moradia. Isso. Entendeu? Hoje isso foi transpassado, né, para os dias de hoje. Só que as pessoas elas não enxergam o líder de verdade e tentam replicar o que ele está fazendo, entendeu? Eu tenho uma pergunta. Direto ao ponto, João. É legal, vamos lá. Quem a gente deve seguir? O cara tagarela ou aquele camarada que está no canto da sala mudo só observando? Cara, eu acho que essa é a Esse pergunta cara errada. aí, ele né? é perigoso. Por enquanto. Essa é a pergunta errada. Não, por enquanto. Pra gente que é pra galera. Essa é a pergunta errada. No meio do rolê, no meio do rolê, eu falo. Entendi. E aí? Depende do referencial. Cara, o referencial já tá dito já. Acabei de Tá falar. muito fácil o referencial. Essa pergunta é consequência do nível que você tá no jogo. Se você tá olhando esses dois pontos, quer dizer que você não tá releve, cara. Infelizmente, se você depende de outro para poder seguir, infelizmente você não tá conseguindo olhar para você. É disso que eu tô Cara, é Por isso. que que eu fiz a pergunta? Mas agora vamos pensar na pessoa que não tá leve. Ela, nesse contexto, eu acho que para você saber qual você vai seguir, eu acho que depende bem do ambiente que você tá também. Sim. Muito mais do ambiente do que propriamente da pessoa. Uhum. Que é o que Né? acontece hoje na sociedade. Você pega uma sociedade, por exemplo, politicamente, religiosamente, de várias outras formas, você tem aquele cara que se posiciona mais de uma forma e outro mais de outra. Qual que você vai seguir? Aí tem a ver com a tua história de vida, com a tua passagem. Com o que você quer. Tem tudo a ver com isso. Mas você fez uma pergunta para alguma coisa que está fora, mas a referência aqui é o quê? É o que tá dentro. É você. Sempre, né? Sempre é o que tá dentro. Sempre é o que tá dentro. A resposta foi respondida de várias formas espetaculares. Mas tem uma parada. Também foi colocada aqui. Se a gente está num ambiente onde a gente precisa encontrar um líder, essa não, a gente está à mercê daquilo. Hoje a gente tem mais pessoas procurando algo para seguir e algo para ser, algo para fazer, do que as pessoas que decidem levantar e fazer algo. Cara, a gente falou isso em outro podcast. Eu vou traduzir de uma outra forma. Ou você é a pessoa que sonha e realiza algo na tua vida, ou você é a pessoa que vai ajudar alguém a conquistar o sonho de outra pessoa. A história triste, ela não existe, entendeu? Não existe para conseguir fazer com que as pessoas se emocionem e levem a gente para algum lugar. Isso Tem aí. quem conta história e quem ouve as histórias, Uhum. Sim. entendeu? Tem quem vive. Eu queria te dar outra resposta também, mas de outro ângulo, né? Uhum. A partir do teu posicionamento, pode ser que você consiga aproveitar a amizade das duas pessoas. O cara que fala bastante, o cara que é do canto dele. Porque aí você precisa Entendeu? entender o posicionamento dos dois, porque eles se posicionaram daquela maneira. Uhum. E o que está externamente falando muito alto mesmo, a comunicação ou a retração, ela vai atingir
a sociedade vai atingir algum outro resultado de formas distintas. É a resposta de algo que está faltando dentro, talvez. E aí toca o que você acabou de falar agora. A tua história que você contou biblicamente falando, ela é importante porque ela tem dois pontos. O primeiro é da pessoa entender o chamado, que eu vou interpretar da pessoa entender por que ela está ali. Tipo assim, ó, eu quero chegar em tal lugar. Você tem uma meta, você tem um objetivo. Esse é o primeiro ponto. Poucas pessoas têm metas e objetivos bem definidos. Segunda coisa, tem um próximo nível, que é você ter um propósito. Que é para você saber, não porque você está ali para conquistar alguma coisa, mas é por que você está ali para você construir algo maior que você. Transcende você. Que aí eu falo, eu sempre dou esse exemplo, Concordar. né? Propósito é aquilo que ou você começa, ou você continua, ou você termina. Você não vai conseguir fazer os três. Porque se você conseguir fazer os três, é uma meta. Propósito é algo maior que você. Se é maior que você não vai conseguir fazer. De jeito nenhum. Você vai participar. Você vai participar. Mas você vai terminar. Quer dizer, você não vai... Enfim. Concluir aqui. É isso. É. Aí vem a outra parte que é, o segredo da vida está dentro de você. Mas nunca vai ser você. Quando você entender isso, você vai entender um pouco mais sobre o propósito. Isso. É algo que transcende, é algo que transborda de você. Resumindo, né? A gente sempre vai estar num nível de burrice e entender isso aí não é falta de inteligência. Não. Entendeu? Não, Tem jamais. É só o começo. Tem aquela parada que a gente fala, quer dizer, que eu falo, porque eu aprendi, que quando você está caminhando com pessoas, né, e no seu círculo de amizades, e você é o mais inteligente, você está no lugar errado. Você tem que mudar. É aquela conversa, né? Você é a soma das 5 pessoas que estão com você. É a média. Porque eu vivi uma parcela da minha vida dessa maneira, né? Eu não procurava pessoas que estavam um passo à frente, porque eu estava. Porque toda vez que eu encontrava pelo menos uma ou duas pessoas que estavam nesse nível, eu me sentia um imbecil. Só que eu não tinha maturidade para entender que aquele cara podia me ajudar. Aí eu me afastava dele e voltava para a galerinha ali do 99. Entende? Quando eu entendi que eu precisava ser açoitado, que eu precisava ser confrontado, que eu precisava ser colocado contra a parede, que eu precisava não ter resposta para mim conseguir evoluir, eu passei a sofrer mais. Só que dentro do meu sofrimento eu encontrei meu propósito. Isso é importante. Aprendeu a ter prosperidade. Exato. Então é aquilo que a gente está falando no começo, aquilo que você bem disse, né, que a gente está colocando aqui. Não há prosperidade sem dor. Não há. Não há como você. Qual que é o segredo da prosperidade? Sempre sorria, né? Que nem aquele cara, né? O Soraya, Soraya, Soraya. Não. Bati o dedinho. Não. A gente tem carteira branca, bandeira branca, né? Para sofrer, né? Para ter dias ruins, até para esbravejar um pouquinho de vez em quando, né? Mas a gente não tem permissão, se a gente quer realmente chegar em algum lugar, de começar a reclamar por conta dos processos, né? É como trocar um pneu de carro, né? É que assim, cara, é que nem... Vou trazer esse tema aí. Prosperidade. Toda prosperidade tem um objetivo. É muito fácil perguntar para vocês o que vocês querem. Cada um tem mentalmente ali uma meta, uma coisinha simples. Não colocou num projeto, não colocou no papel, não colocou na prática, mas você tem um desejo de alguma coisa. Agora, se eu inverter a pergunta e eu virar para vocês e falar assim, ó, quem que vocês têm que ser para poder ser próspero em 2024? A Nossa, cabeça saiu até fumaça. meu Deus. Se você responder essa pergunta e você colocar isso no papel e executar, parabéns. Você vai ter prosperidade? E aí eu entro naquilo que eu te perguntei. Eu sei o que eu quero, eu falo o que eu quero, quem eu preciso ser, Aham. mas eu não consigo pôr em prática. E aí? Você não Aí consegue. eu acho que, então, eu acho que eu ainda estou naquela ideia do que o Fonseca falou. Eu ainda me limito, eu ainda. Então, Você entendeu? Eu não consigo chegar nesse ponto de aproveitar todas as oportunidades que eu tenho para. Então responde a pergunta que eu fiz. Quem que você precisa ser? Nossa, acho É que o eu que está faltando. Entendeu? entendi. Você consegue chegar sozinha?
Não, Então você precisa de ajuda. eu preciso de ajuda. Então procure pessoas que vão te ajudar nesse processo. É. Essa é a sacada. Quando você tem um problema e você não sabe lidar de uma forma correta com esse problema, o que você faz? Compartilha. Quem gosta de resolver problema vai te ajudar. E aí a Normalmente, pessoa aprende. Você aprende. A gente está aqui para isso. É aquela história, quando você está em algum lugar, vamos supor, você está indo para casa, aí naquele trajeto do trabalho para casa, que não tem muita gente circulando ali, o carro quebra. Aí você faz o quê? Desce do carro e vai embora. É. Você liga para alguém que pode te ajudar. Sim. É exatamente isso. Ou você normalmente, se vira sozinho. Se É virar, o caminho mais árduo. você É. pode até conseguir se virar sozinho, né? Porque quem aqui já não passou por isso, né? Ah, eu vou me virar. Você consegue se virar, Uhum. porque não é, ah, não, preciso pedir. É, mas você pode opinar por pedir uma ajuda. Tem uma história que eu contei aqui, que tinha um pai e um filho caminhando numa estrada de terra. No caminho tinha uma árvore caída. E o pai falou assim, filho, você consegue tirar essa árvore do lugar? Ah, pai, eu acho que eu consigo. Então tenta. Aí ele foi, empurrou a árvore, empurrou, e aí tentou colocar alguma coisa, fez força, tal, tal. Aí o pai falou, você já tentou tudo? Aí ele, já, pai, já tentei, mas eu não consigo. Aí o pai falou, você não tentou. Ela, por que não? Eu estou do seu lado aqui o tempo todo, você não pediu ajuda. Então, o tentar tudo é você pedir ajuda. Já houve momentos aqui, né? Pelo menos do meu lado do leito, que a gente pensou em abandonar o processo, que a gente pensou em retrocesso, né? Porque todo mundo tem o seu dia mal chega pra gente, né? Para todo mundo. E a gente falou, pô, eu acho que não vai dar, porque eu tô com isso, tô com aquilo, tô com aquilo outro e tal. E aí veio a retroescavadeira, a morse, e começou a espremer a gente. ou compressor, Rolo né? compressor. Começou a espremer a gente. E no momento, a gente até não gosta, sabe? Porque ninguém gosta de ser confrontado no momento que está todo acuado, né? Como aquele gato que você está tentando pegar para vacinar e ele está lá todo espizinhado. E aí você vai, às vezes vai rolar uma mordida, uma unhada na mão ali, pode infeccionar, mas não te mata. Só que sem essa ajuda a gente não transcende. É. Eu comecei aqui, vou falar de mim, tá? Eu comecei aqui, eu estava cheio de projetos e sonhos, né? E tem projetos que a gente não conta para ninguém. Eu não sei qual que é a sua crença, mas eu falo bastante da minha, você deve ter que parar. Mas tem projetos e sonhos que a gente está assim no coração, que Deus sonda, e a gente não abre a boca para ninguém. Só que quando a gente começa a evoluir e procurar ajuda de pessoas que estão realmente a fim de mudar a nossa vida, Deus coloca pessoas no nosso caminho. A primeira pessoa que me alcançou, eu não falo assim, que eu te contei no começo aí, quando a gente estava no off, que eu encontrei ele, né? Mas eu acredito no fundo da minha alma que ele encontrou. Porque quando a gente está disposto a mudar mesmo de vida, e não só para parecer melhor, mas para jogar sementes, sabe? Para se tornar uma pessoa melhor, Deus traz pessoas. E junto com essas pessoas, como eu estava falando agora, ele começa a trazer sonhos. Então aí eu conheci o conselho. Aí ele me trouxe o Rafa. Aí veio meu filho. Aí, o meu casamento, durante esse processo, eu não vou chorar, né? Isso é Durante importante. esse processo, o meu casamento melhorou. Aí, eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus e tenho 20 anos que eu queria muito louvar, né? Que eu canto, eu sempre mexo com música, só que eu nunca falei isso. E aí, um dia, isso começou a acontecer. Só que eu tive que me permitir a pedir ajuda, que eu acho que é a parte mais difícil. Porque às vezes a gente sofre tanto É. por conta de coisas que a gente passou, situações no dia a dia, na infância, enfim, e a gente desativa isso no nosso coração. Tipo assim, se eu pedir ajuda para alguém, a pessoa pode te ajudar, mas depois eu ficar falando e tal. Então, eu não quero isso, para evitar isso, eu posso sofrer um pouco mais, mas eu consigo. Então, quando a gente faz um esforço de pedir ajuda, no começo é chato, no começo Uhum. é embaraçoso, né? Tem sempre aquela vergonha, nosso orgulho fere um pouco.
Mas quando a gente entende que as pessoas estão realmente a fim de encontrar a gente e tirar a gente do lamaçal, limpar a nossa roupa, e, se necessário, trocar as nossas roupas, que foi o que aconteceu comigo, a gente muda e a gente começa a viver uma prosperidade que a gente nunca imaginou viver. Eu falo isso para você como testemunho. É o que eu estou vivendo hoje. O podcast, ele tem uma essência muito top, que foi a primeira fase que abriu o podcast, e a gente fala muitas vezes no podcast, que é se junte com pessoas que queiram as mesmas coisas que você. Exato. E a ajuda, ela vai vir da sua ideia de mudança, entendeu? Ela não vai vir em formato de orgulho, ela não vai vir de alguma coisa que você quer resolver só para si mesma, né? Só para te agradar. É uma coisa que vai mudar a tua jornada aí. E normalmente não é algo que está faltando, né? É algo que às vezes pode ser descartado, né? Uau! Dentro da nossa cabeça, Nossa, é na verdade. realidade. Frase é essa, bicho? Eu falo que é conciliação, mas não é de juntar uma coisa na outra. Na verdade, é de aprimorar o que está fazendo sentido e descartar o que não está Não faz compensando. mais. Entendeu? Uhum. Isso aí se encaixa como no nosso dia a dia aí? É dar atenção ao que a gente precisa fazer e deixar de lado o resultado, a recompensa, entendeu? A recompensa está sendo criada agora, em formato da ajuda que você vai pedir, de alguma coisa que você está praticando ali para deixar de lado, entendeu? Algum ajuste que você faz ou no teu dia a dia, na tua busca, entendeu? E isso aí vai se transformando. É É o aquela ativo. outra frase, né? Você só é reconhecido em público por algo que você faz muito tempo sozinho. É. E você tem que fazer em cima daquilo que você quer. Então, de repente, as pessoas vão olhar e falar assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E vai te criticar, vai te zoar, vai te falar tudo. Aí, quando você alcançar um patamar, um objetivo, você tiver expressividade, as pessoas, ô louco! Da onde saiu Nossa, essa pessoa? como E que o brasileiro chegou faz nisso? o que faz de melhor, entendeu? É isso. Nossa, mas do nada. Do nada. Tem alguém bancando. É isso aí. É. Entendi. A pessoa, pum. Mas não é. Você fez muito tempo sozinho. Você não desistiu da sua meta. Você colocou algo na sua cabeça e falou assim, ó, eu vou ser essa pessoa. Não é só fazer, eu vou ser essa pessoa. Por isso que eu fiz a frase. Quem que você tem que ser para ser próximo em 2024? Quando você decide ser uma pessoa, você vai ter tudo aquilo de resultado que essa pessoa tem. Você não vai perceber. Você vai viver. Isso aí. Ótimo. Prosperidade é vivência. É isso. Isso aí. Quais são as considerações É finais? isso aí. Considerações finais. Eu vou ser a melhor pessoa. Não, corrigindo. Corrigindo. Vai Eu lá. vou ser melhor em todos os aspectos do que eu já fui um dia. Beleza? Beleza, tá gravado aqui. É isso aí. Cara, Esse é o Essa é a minha promessa para É isso aí, seu 2024. comprometimento. É isso aí. Carimba aí, galera. Carimba aí. Olha, gente. Eu até sei o que você vai falar, calma, Eu não paciência. tenho muito o que Tá dizer. chegando. Respira. Tem 5 meses mais ou menos aí, né? Mas eu vou tentar ser o melhor pai do mundo. Vou tentar ser o melhor companheiro do mundo para vocês. Carinha, você vai ser, cara. Vamos de novo, então. Vamos fazer que nem eu. Vai corrigir. Vamos corrigir. Vamos retornar. Vamos ser o melhor pai do mundo. Vamos ser o melhor companheiro do mundo. Você é o melhor marido do mundo. Melhor streamer, melhor homem, melhor ser humano do mundo. A gente não tem dúvida aqui. Certo? Certo. É isso. Bom, como sempre, lição prática, pessoal. Isso aí. Se não tiver alguma coisa por escrito falando sobre você, sobre a tua visão, não vai dar certo. Entendeu? Metodologia. A máquina, essa máquina aqui, ela comporta muita coisa, mas quando nada, nenhuma informação é transpassada, ela se perde, entendeu? Ela perde engajamento, entendeu? Então pega uma folha dessa aqui, ó, e faz o teu necrológico. Sabe o que é isso? É você escrever como seria a tua vida descrita no noticiário falando sobre o teu falecimento, entendeu? Meu Deus. Uma Quem foi? Uma reflexão. Quem foi você? Quem foi o João? Tá Quem foi o inspirado Rafa? hoje, Quem foi a bicho. Lindy? Quem fui eu? Entendeu? Essa é a tua missão pessoal, entendeu? Como você quer ser lembrado? Exatamente.
todas as tuas metas, entendeu? As tuas ambições que ninguém sabe, você escreve nisso aqui e você começa a fragmentar diariamente e você será próspero de verdade em 2024. Essa é a minha contribuição para vocês. Valeu, Rafa. Ah, valeu, cara. Eu só queria finalizar aqui também, Finaliza aí. falando um pouquinho disso aí, cara. Sem metodologia você não sai do lugar. Ter metodologias, aprender sobre isso é muito importante para você ter resultado. Então, procure profissionais que vão te ajudar. Você que está aí, eu estou aqui, o Jonathan, que são gente que está ofertando esse tipo de serviço. Procure profissionais que vão ajudar você a sair do achismo e a construir um caminho concreto para o seu objetivo. Ou trazer você para um propósito. Então, busque pessoas que queiram as mesmas coisas que você. Isso aí. Perfeito. Fechou? Vamos juntos. Meninos, adorei, Valeu, viu? Lid. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Ei. Bem-vinda. Essa é a prova de fogo.